Olá, internautas, tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio do Renata Sanches Podcast. Um podcast onde uma andorinha sozinha não faz verão, mas todas juntas podem mudar até uma estação. Um abraço carinhoso a todos os estados que têm nos acompanhado, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e, claro, você também que é do Paraná. E para os países da Europa que estão nos acompanhando, como Portugal e também na América, Estados Unidos. Temos audiência por lá. Hoje é com grande prazer, com grande orgulho, que nós estamos conversando aqui, trouxemos essa estrela da religião católica para batermos um papo. Ele, Padre Maurício, da paróquia de Paranacite. Seja muito bem-vindo, Padre Maurício. Quero dizer que é um prazer inenarrável para nós, do Renata Sanches Podcast, ter uma figura tão importante quanto o senhor aqui e ter aceitado esse convite. Padre Maurício. Sou eu que agradeço, Renata, essa possibilidade de a gente conversar, se conhecer, porque é assim que a gente se conhece melhor, né? Sim. Conversando. Então eu também agradeço este convite e poder falar um pouco da igreja, da minha vida, e quem sabe vai ser também instrumento para outras pessoas. Ah, isso então, muito é obrigado. Com certeza, Padre. O agradecimento é nosso, tá bom? Produção, tem um videozinho onde aparece o padre com um megafone, fazendo aí uma atenção para o povo de Paranacite. Padre, conta para nós. Olha lá. Venha participar conosco, não perca esse momento. É no sábado, dia 14, com a animação com o João Maurício, abertura de barracas. O senhor demonstra ter uma facilidade enorme com o microfone, né? Os padres, eles têm um comportamento de influenciador, porque influencia pessoas. Como que é para o senhor essa questão? O senhor tem mais facilidade ou não? Vai porque não tem como não ir? Bom, eu acredito que está à prova da pessoa também, né? Eu gosto da comunicação, gosto de encontro, da diversidade. Então isso faz parte também do meu ser pessoa. E a questão do microfone, para mim, é que eu já fiz rádio também. Nota-se a Então, desenvoltura do senhor. Então, por isso que eu gosto desse ambiente, né? O ambiente da comunicação. Que bacana, padre. E ficou desenvolto, ficou muito bacana esse vídeo do senhor aí. E correu trecho, hein? Correu. Conta um pouquinho da sua história de vida. O que te motivou a seguir o sacerdócio? Bom, acredito eu que a minha família, tive sempre a mãe como base ali, influenciador um pouco de todos os filhos, como todas as mães, né? Traz uma influência nos filhos. Eu nasci numa cidade muito pequena, cidade de Abaxá. Paraná, norte velho do Paraná, ou norte pioneiro, assim também chamado. E ali eu vivi até a minha idade de 9 anos. E na minha família sempre foi uma família de igreja, sempre teve um bom relacionamento com uma igreja. Sobretudo, como eu disse, alimentado pela minha mãe. Minha mãe foi a que ela sempre trouxe. Mas o meu pai também, ele nunca deixou a desejar, né? Mas a mãe foi sempre aquele pilar. Então, cresci nesse ambiente religioso, né? Uma família que teve Deus como pilar, Sim. como luz. E depois, a questão da vocação, também eu digo que não teve assim, um momento explosivo. Não, foi um processo de natural. Estar na igreja, com grupos de jovens, e ali vivendo essa realidade, até o momento que, se eu posso dizer, uma pessoa que chamou minha atenção foi Maximiliano Kolbe. Esse padre, Maximiliano Kolbe, que morreu em Auschwitz, né? Até eu tive o prazer, aliás,
prazer, mas também a dor de visitar esse campo, né, de Auschwitz, e chamou minha atenção Uhum. a vida desse padre também. E onde que ele vivia? Que cidade que era? Polônia. Polônia. Maximiano Kolbe, ele foi levado pelos alemães ao campo de concentração, e ali, tendo escapado uma pessoa, tinha o processo da dizimação. Então, escolhia-se 10 prisioneiros, eram praticamente eliminados por várias maneiras, porque um escapou. E nessa seleção havia um senhor que implorava por misericórdia, porque ele teria filhos. E então, o padre Maximiliano Kolbe fez uma troca. Meu Deus, olha só. Né? Ele deu a vida dele para salvar esse senhor. Então, tendo ouvido essa história também, me ajudou também a tomar a minha decisão. Exato. Porém, minha vocação de foi um processo muito natural. Muito bem, padre. Bom, a paróquia que o senhor está hoje é a de Paranacite, né? O senhor já esteve à frente de outras paróquias em outras cidades? Já várias, né? Se recordar de algumas, pode citar. Sim, eu iniciei a minha vida de padre fora do Brasil, onde estudei tudo. E onde que foi, padre? Que país? eu me formei na Itália, né? Lá eu fiz as minhas faculdades lá, e depois voltei para o Brasil em 2001. Portanto, lá já tive as minhas primeiras experiências de padre. Chegando aqui na Diocese de Maringá, fui pároco em Atalaia, presidente de Castelo Branco, fui para Rondônia, fiquei um tempo em Rondônia, voltei, depois Caloré, Marumbi, Jandaia do Sul, né? Então tem esse E agora estou aqui em Paranacite. Paranacite. Já tem um tempinho, né, padre? Aqui 2 anos e meio. Uhum. 2 anos e meio. E o senhor gosta de ser pároco aqui? Eu sustento que Paranacite, para mim, foi uma descoberta. Uma descoberta. Encontrei uma comunidade muito afetuosa, independente de católico ou não. Um povo afetuoso. Entendi. Um povo que gosta de conversar. Um povo que te vê, te olha no rosto. E isso é muito gostoso. Que bom. Muito bom viver aqui. Que bom, padre. O que mais emociona o senhor ao celebrar uma missa? Há alguma história de fiéis que te tocou recentemente? Pois é. Dizer o mais ou menos é um pouco difícil. Uhum. Porque a celebração da missa é esse grande mistério. É você celebrar a morte e ressurreição de Cristo. Sim. Então, ficaria difícil eu dizer para você, olha, esse momento aqui ou este momento. Porque é tudo um fato, um mistério. Você hoje estar diante de algo que o próprio Cristo disse que deveria ser feito. Então, para mim, celebrar a missa é um evento. É uma realidade. É um mergulhar em um momento de espiritualidade que não tem um momento este ou aquele. Entendi. São vários, né? Sim, é um todo. É um todo. É um todo. Né? Desde o início, a maravilha de você ver as pessoas chegando. Estão ali. É você sentir a responsabilidade de que ali tem 300, 400 pessoas para celebrar com você. E depende de você. Sim. Né? De estar justamente aberto para que a ação de Deus aconteça e não seja a sua ação. Uhum. Então, esse mistério é muito grande. Por isso que eu digo que se eu falar para você, olha, esse momento aqui ou este momento, eu estaria desvalorizando desde aquela acolhida que se faz na porta da igreja. Uhum.
aquela pessoa está vindo para celebrar. Entendi. Tudo se completa para uma única realidade. Uhum. Você aí que participa das missas com o Padre Maurício, se tiver algum momento, pode deixar aqui nos comentários. Padre, como o senhor definiria a missão da Igreja Católica no mundo atual? Minha querida, essa pergunta valeria um livro. Aliás, uma coleção de livros. Sim. Porque pensarmos na igreja que ela tem aí 2025 anos. Ela passou por vários períodos da história. Então ela vem contribuindo com vários períodos da história. Né? Então não tem como você pensar na nossa sociedade hoje sem pensar na igreja. Você vai pensar, hospital, onde surgiu? Escola, orfanatos, a ciência, a advocacia. Onde estavam? Onde nasceram esse berço todo? Não é? Então, falar da igreja enquanto contribuição seria redutivo pensarmos a igreja somente este ano. Sim. E abrir-se e olhar a igreja enquanto um todo. Mas vamos pensar também no nosso momento hoje. No Brasil, quantos hospitais estão nas mãos das igrejas? Creche, asilos estão nas mãos da igreja. Pensa na África. A maior parte dos hospitais que tem na África são da Igreja Católica. A grande parte. Nós estamos ali. Né? Depois, vamos pensar em Paranacite. Né? As pessoas, nos seus momentos de alegria, buscam, padre, olha, estou vivendo esse momento, mas também no momento de tristeza, de abandono. O padre está ali, ou ele vai ao encontro. Não é? Então, a igreja contribui, sim, em várias realidades. Não é? Por isso eu gostaria que não fosse vista somente numa questão de assistencialismo, porque a igreja está acontecendo no mundo de uma forma muito bem organizada. Como eu disse para você, desde as entidades e até mesmo um atendimento. Às vezes a pessoa procura o padre e espera do padre o quê? Um encaminhamento. Padre, eu devo ou não devo buscar um profissional desta área? Por quê? A confiança no padre. Aí o padre que vai dizer, não, você deve, olha, você precisa de um psicólogo, você confia, porque a ciência também é dom de Deus. Veja, tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo isso faz parte e contribui, sem dúvida alguma, para o bem-estar das pessoas. Que aula, viu, internautas? Ouçam isso aqui, que o padre é sabedoria pura. Bom, deu aí nas notícias dos telejornais que o número de católicos está diminuindo. A opinião do senhor: a igreja vive uma crise de identidade? Entre a tradição e modernidade, onde está o equilíbrio? Olha que pergunta maravilhosa, né? Primeiro, eu acredito que a gente precisa trabalhar a questão da identidade. Não é? Se fala muito da questão da identidade, da mudança, não é? E a palavra crise de identidade, não me vejo nessa realidade, não é? Mas eu digo o seguinte, que a igreja, por ela ter passado por vários períodos da história, ela também está passando por esse período. E ela está dialogando com a pessoa de hoje. Então,
não é possível entender a história se nós não conhecermos o pensamento odierno do dia. E é por isso que é interessante também estudar a história a partir de uma historiografia, entender o que está acontecendo. Então a igreja ela vai dialogando com estas pessoas, com esta cultura. Então, eu não diria que é uma crise da igreja. Sim. Eu diria que o fenômeno que nós estamos vivendo é cultural. Como entender esse momento da história que vivemos? Desta pessoa neste momento histórico. O que ela busca e o que ela quer. Né? Então, aí nós vamos ver que as propostas são feitas. A igreja, ela tem uma proposta a ser apresentada. Ela procura, sim, de adaptar, de dialogar, né, com esta cultura odierna, sem perder os seus valores. A pessoa vai ouvir e vai aderir ou não a esta proposta. Sim. Então, eu diria, o que é que cada pessoa procura? Procura aqui, lá e acolá. Então, nós vivemos um momento que é cultural onde existe uma fragmentação muito grande cultural, existe uma fragmentação de valores, né? É até difícil falar em valores hoje, porque é muito rápido, está muito rápido. As pessoas às vezes não têm tempo para entender, compreender uma realidade e já lhe é apresentada outra. Então ela migra. Ela migra aqui, ela migra lá, ela vai buscando. Uhum. Eu diria que as pessoas estão buscando algo fora e não estão encontrando em si mesma. Entendi. O senhor já enfrentou crises de fé própria ou de alguém que o tocou mais? Como isso impactou o seu ministério? Crise de fé, eu diria que não. Porque eu me vejo sempre uma pessoa, como eu disse para você, cresci, não é, nesse relacionamento de Deus. Me encontrei sim, em crises pessoais. Entendi. Isto sim. E essas crises pessoais, muitas vezes, me levaram a dialogar com Deus, sem duvidar de Deus, mas dialogar, expor as minhas angústias, as minhas dores, e até mesmo determinar esperas. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso isso. Por que me está acontecendo isto? Por que estou passando por isto? Veja, é por isso que eu digo uma crise pessoal, mais do que uma crise de fé. Por quê? A crise de fé eu vejo mais como uma negação de Deus. As minhas crises pessoais me levaram a dialogar, às vezes, até mesmo mais árduo com Deus. Né? A pergunta, por quê? Não é? Essa pergunta faz parte do ser humano. Então, seria um hipócrita se eu falar para você que eu não tenha passado por isso. Tenha me ajudado? Certo que tenha me ajudado. Seguramente, porque seja o meu relacionamento com Deus no momento da crise, mesmo questionando a Deus daquilo que eu estou vivendo, me fortalece na fé. Me leva a conhecer melhor, e conhecer melhor o que está ao meu redor, e também ver e me indagar o tempo de Deus. Então me ajuda muito, muito mesmo. Que bom, legal.
Padre, são constatações, tá? Sim, As perguntas são certo. feitas em constatações. Muitos católicos só aparecem na igreja em dia de batizado, casamentos, né? Quando tinha os funerais. Como resgatar o sentido da comunidade, de comunidade? Então, acho que essa pergunta está muito ligada à que nós fizemos antes, né? Essa questão desse ser humano, dessa pessoa que hoje está vivendo no isolamento. Vive num isolamento muito grande, ou até mesmo em um subjetivismo. O subjetivismo hoje é muito grande. Eu penso assim, eu quero, porque para mim está bom, né? Esse é um fenômeno da nossa cultura, né? É uma cultura subjetivista, onde as pessoas, às vezes, se fecham em si mesma. E como resgatar? Eu acredito que, mais do que resgatar, é dar a possibilidade para essa pessoa descobrir o diferente, que ela não é o centro da vida dela, mas a vida vai florir, vai ser muito melhor, vai ser bem mais leve se ela se abrir e ver que ela faz parte de um povo, de uma comunidade, que ela tem amigos, que tem... E a religião faz parte também desse ser comunitário. Pensar-se que pessoas hoje, aliás, a nossa estrutura social, né, com seus condomínios fechados, se não é essa imagem desse individualista, desse subjetivismo, né? Pensa, pegarmos uma cidade de Porto Maringá, onde você tem cidade dentro da cidade. Ali dentro desse condomínio, ele tem tudo. Dentro desse condomínio, você não pode sair daqui e ir na casa do vizinho sem avisar o porteiro. Você tem que comunicar ao porteiro que você vai sair do seu apartamento, da sua casa, da sua residência, para ir até outra casa. Veja, nós estamos chegando a esse estágio da vida, onde a pessoa ela está se fechando, se bastando em si mesma. Então, acredito que é dar possibilidade. Certo que para mim também é algo frustrante, né? Poxa, vem só para batizados, vem só para casamento. Certo que é frustrante, porque você gostaria de ter uma comunidade com você, caminhando com você. E essa pessoa, ela está fora da comunidade. Ela veio ali como se fosse um supermercado. Não é? Isso é frustrante. Ou chega um casamento, não sabe-se como está, mas que é só um ato social. Eu não quero um ato social, eu pretendo um ato religioso. Um batizado como um ato social? Não, eu acredito no sacramento do matrimônio. Eu acredito no sacramento do batismo. E essa pessoa está vivendo somente como um fato social. Isso seguramente me frustra, me traz uma frustração. Vejo como uma possibilidade para que a pessoa possa conhecer também o que é sair de si mesmo e se permitir em viver em comunidade. Você aí que está nos assistindo, a pergunta é: está participando da sua igreja? Faz tempo que não aparece? E essa pergunta eu trago para mim e vou comentar também. Muitos jovens dizem que acreditam em Deus, mas não na igreja, ou que não precisam da igreja para rezar. Como resgatar essa confiança? Eu continuo meu discurso, né, desse subjetivismo. Essa geração, ela é fruto. Ela é fruto. Fruto do quê? Do que nós lhe apresentamos. Nós adultos lhe apresentamos.
eu sustento que, muitas vezes, é fácil dizer que o jovem é isso ou aquilo. Mas o que foi lhe apresentado? O que fez com que um jovem pensasse assim? Quando ele não tem uma identidade, é se perguntar com o que ele se identifica. Com o que os nossos jovens estão se identificando? Com a sua própria família? Nem sempre. A maior parte não. É esta busca, esta necessidade de tirar esse jovem, porém, não vamos esquecer de uma coisa, que eles são frutos de uma sociedade. De uma sociedade. Dizer que eu acredito em Deus, mas não preciso ir na igreja, quem lhe deu a conhecimento da igreja, de Deus? Quem lhe fez conhecer que Deus existe? Como que hoje eu posso dizer que eu tenho fé, se o instrumento que me mostra Deus eu ignoro? Pois o próprio Jesus Cristo diz: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E quando nós pegamos os textos bíblicos, vai falar de um povo, não de um indivíduo. Se fala de um povo, então esse indivíduo, ele tem a sua importância, ele é visto na sua individualidade dentro de um povo. Sim. Dentro de uma comunidade. Pois é a comunidade que me faz sentir e viver esta presença de Deus. Ter fé e dizer, eu tenho fé do meu modo, então eu não conhecia Deus. Quem é esse Deus que se coloca a obedecer-me? Veja bem, o grau de... eu não diria nem sujeito... como posso dizer para você ficar melhor? De um ego tão acelerado, tão forte, que essa pessoa vive, que faz com que Deus vai fazer exatamente o que Ele quer. Aqui trocou os papéis, inverteram os papéis. Então, esse meu Deus, que eu acredito, é da minha maneira, esse Deus vai fazer exatamente tudo aquilo que eu quero. Aí eu não estou mais sujeito a Deus. É Deus sujeito a mim. Uma fé individual, ela não existe. Entendi. Vamos lá, padre. Em relação aos acampamentos, tá? Os acampamentos de jovens renovam o entusiasmo. Uma afirmação. Como trazer essa energia para o dia a dia daqueles que participam dos acampamentos? É interessante, né? Quando a gente olha esses fenômenos de massa, eu acredito que são instrumentos. E não pode partir, senão, dessa concepção. São instrumentos. Né? Os acampamentos e os retiros, tudo mais. Só que precisa ter também uma atenção. Porque, às vezes, pode acontecer uma conversão daquele momento, sem um enraizamento da conversão, do caminhar. Então, a pessoa que vai para um acampamento, ela recebe como se fosse ali uma injeção de adrenalina e vai sair dali olhando e converteu e o mundo não existe mais, mas isso aqui vai abaixar. Porque o caminhar da fé é outro. Então, é um instrumento.
Então, a pessoa que faz um acampamento, acredito que a primeira realidade dessa pessoa é chegar, procurar o seu pároco, abrir-se um diálogo, ver o que realmente existe na sua paróquia para que seja inserido. Porque senão vai continuar alimentando somente esta forma de fé que ela é só um instrumento. Que mexeu com o sentimento, com o emocional, chorou, fez uma revisão de vida, mas e agora? Precisa ser plantado. E é na comunidade que você vai realizar e vai ter uma catequese que vai te dar base para você caminhar. Então, para mim, o primeiro passo ao sair de um acampamento é procurar o seu pároco e ver o que está acontecendo na paróquia para que seja inserido na comunidade. Entendi. E é exatamente tudo que o senhor mencionou aí, o que acontece dentro de um acampamento, até mesmo de um retiro, né? A gente sai de lá achando que vai transformar o mundo. E não é bem assim, né? Não. O choque com a realidade. Exatamente. Ali você está em um ambiente que te proporcionou uma revisão de vida. Agora, viver esta realidade no seu dia a dia é outra história. É outra história. Porque a vida está na opção. Eu posso fazer isto ou eu vou fazer aquilo. Então, muito cuidado com uma fé que esteja ligado somente no lado emotivo. A emoção é um instrumento. Podemos usar? Sim, se pode. Vai ajudar a pessoa a fazer uma revisão de vida? Certo que vai. Mas não pode perdurar. Se perdura, a pessoa ela vai viver uma realidade superficial, eu diria. Mais do que paralela. Uhum. Fora da realidade do cotidiano. Sim. Então, vamos continuar aqui, padre, com as perguntas. Além da missa, como a igreja pode incentivar uma participação mais concreta? A missa é a celebração de uma caminhada. Não é? Você vai celebrar, como eu disse antes, a morte e ressurreição de Cristo. Porque aqui está a nossa salvação. Então, a missa é celebração, é resultado de uma caminhada. Essa caminhada, ela acontece na paróquia a partir das catequeses, dos encontros, da vivência em comunidade, do próprio contato com o padre, da direção espiritual, do grupo de oração que acontece ali. De outros momentos, tantos outros momentos, que fazem parte da vida da comunidade. Né? E ali eu vou aprender, ali eu vou conhecer a minha fé, e eu vou celebrar. Então, a celebração é resultado de uma caminhada. Entendi. Muito bem, padre. Uma pergunta um pouco polêmica. Casais homoafetivos, divórcio, celibato. Como lidar com temas que geram divisão de pensamentos? É interessante, até quando pensava sobre esse tema, que a igreja ela já antecipou-nos muito sobre isto. É que é pouco conhecido, mas nos anos 90, quando a igreja lançou o seu catecismo, né, já falava da questão dos casais homoafetivos. Em 90. Já em 90. Veja bem a caminhada, né? Até mesmo o Papa Francisco, que veio assim de uma forma muito bonita, ele trouxe essa questão não mais como polêmica, mas ele foi buscar aonde? Nos documentos da igreja. Aquilo que a igreja já
falava, a igreja olha muito a pessoa, o ser humano. Né? E certo que quanto mais uma cultura, um povo, quanto mais fechado em si mesmo, quanto mais carente de conhecimento, as reações vão ser diferentes. A gente vive essa realidade hoje dentro das famílias. O padre hoje tem que atender pais que chegam ali e, olha, meu filho chegou em casa e me disse que é homoafetivo. E para esse pai é doloroso, para essa mãe é dolorosa. Né? Só que isso nós estávamos vivendo já há muito tempo. O pároco estava vivendo essa realidade. Então, eu diria o seguinte, está mais ligado na questão cultural do que na própria igreja. Certo que a igreja vai ter a sua doutrina, né? Vai ter a sua doutrina, ela vai sobre o matrimônio, por exemplo. O matrimônio é bíblico, né? É bíblico. Mas existe o casamento homoafetivo? Olha, a igreja vai ver estas pessoas na realidade dela. As pessoas acharam que o Papa Francisco cometeu um escândalo, falaram, olha, que os municípios deveriam reconhecer essas uniões. Por quê? Porque estavam tendo problemas jurídicos. É um dado de fato. Vamos conviver com essa realidade. Vamos viver essa realidade. E o que eu digo, às vezes, com os pais, quando vêm conversar comigo, falei, será que hoje nós poderíamos olhar as pessoas de um ponto de vista ontológico, aquilo que elas são realmente, e despirmos um pouquinho mais de tantos prejudicados, né, que são colocados? Parece que as pessoas são vistas mais pelo sexo e não por aquilo que ela é, pessoa. Então, sei que tenho vários amigos aí que frequentam a nossa comunidade, eu os vejo, não vou comentar, mas eu os vejo, os respeito. A questão da nova união também, né? Dos divorciados que vão para uma nova união. A igreja não quer que ninguém morra apanhando se o partner não a respeita. Isso não é um prazer da igreja. Chega e fala assim, olha, aquela mulher morreu, mas não desistiu. Antes de morrer, desista. E depois, sofreu tanto na vida, às vezes com um partner que não trouxe uma dignidade. Encontrou uma pessoa que proporcionou a ela uma vida digna, respeito, todos os valores do matrimônio. Por que não? Por que não apoiar? Nós temos paroquianos aqui que os filhos ficaram pequenos. E o padrasto, a madrasta, cresceu essas crianças como filhos próprios. Como não valorizar isso? Seria um absurdo não valorizar. Então, seja os casais homoafetivos, não é? Ou mesmo das novas uniões, eu quero olhar um pouco melhor nos olhos, mais do que essa pobreza que às vezes se quer se pensar em definir a pessoa só pela sua sexualidade. Sim. Esse é o meu pensamento. Muito bem, padre. O internauta que está nos assistindo, deixe a sua opinião nos comentários. O que você acha sobre essa pergunta, sobre a exposição do padre? Deixe a sua opinião. A igreja tem um papel político, certo? Como falar de justiça social sem ser instrumentalizada?
essa justiça social? Como que o senhor vê essa questão? Até mesmo eu faço um convite para você. Hoje nós temos uma série de livros hoje que fala sobre doutrina social da igreja. Né? Muito bons. A igreja ela tem a sua doutrina social. Veja, vamos resgatar aqui um fato recente. Papa Leão XIV. Okay? Por que Papa Leão XIV? Papa Leão XIV ele quer justamente buscar Papa Leão XIII. O que aconteceu? Em 1893, a igreja lança seu primeiro documento sobre sociedade. Justo em um momento onde estava toda a revolução industrial, onde o ser humano estava passando-se por máquinas, eram verdadeiras máquinas dentro de um processo. Vamos lembrar aqui também aquele famoso filme de Charles Chaplin, que Chaplin sai pelas ruas como se estivesse acochando um parafuso, porque a grande invenção de Ford, né? A cadeia de montagem, onde a pessoa estava ali, em um lugar para acochar só um único parafuso. Então, a igreja, em 1893, lança um documento sobre isto. Ser humano não é uma máquina. É uma pessoa. É um ser. Não deve ser tratado como humano, como instrumento, uma máquina. Se nós pegarmos o próprio Jesus Cristo, onde ele vai, com quem ele começa a evangelizar? Com as pessoas que estavam nas ruas, porque o sistema tinha colocado-as para fora. É o leproso, é o pobre, os excluídos. Ali que Jesus Cristo inicia a sua atividade. Então, a igreja não pode ser igreja de Jesus Cristo se ela não tiver um olhar também para isto. É importante definir-se política social e política partidária. Isso é importante. A igreja tem hoje, com a sua história, desde o seu fundador, que é o próprio Jesus Cristo, que comportou desta maneira, eu diria que Jesus Cristo foi um revolucionário para a época. Jesus Cristo revolucionou a época dele. A igreja não pode abster-se desta realidade, porque senão ela não seria a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E tem lá seus documentos que vêm a falar sobre a dignidade da pessoa. 40 anos é um outro documento maravilhoso da igreja que vai falar sobre a dignidade da pessoa no trabalho. Né? No trabalho. Então ela tem sim a sua política, né? No verdadeiro sentido da palavra. Muito bem, padre. Mudando um pouquinho de assunto agora, sobre as festas juninas. Bom, são uma tradição forte e isso é inegável, né, padre? Como o senhor vê essa celebração das festas juninas? Simpáticas. Veja bem, não é? Elas não nasceram ontem, né? Nós herdamos dos portugueses essas festas juninas, né? Ela tem, melhor que... Ainda hoje, algo maravilhoso. Reúne as pessoas, né? Faz as pessoas também rezarem. Se conecta com o espiritual também, né? E é uma tradição. Eu acho que as tradições não podem se acabarem ou mesmo ser desvalorizadas. Algumas tradições, elas perderam um pouquinho a sua origem. Né? Perderam, tomaram outros conceitos.
Mas se pensar na festa junina, ela é bonita, ela faz as pessoas se alegrar, vão se vestir, nada, é gostoso, tem que ser cultivado. Que legal. Voltando um pouquinho no Papa Francisco. Ele falava em igreja em saída. Como isso se aplica aqui na sua paróquia? E com o Papa Leão, espera-se esse mesmo conceito ou alguma mudança? Veja, é interessante. Cada mudança de Papa traz assim essa pergunta para a gente. E agora, ele vai continuar ou não? Né? A mesma coisa acontece conosco também, padre. Né? Chega um padre novo, espera aí, ele vai continuar ou não? Né? Isso é assim do dia a dia da nossa vida. Quando o Papa Francisco fala de uma igreja em saída, ele está resgatando justamente aquilo que eu disse para você. A celebração é a conclusão de uma caminhada. A igreja em saída é esta caminhada aqui, ó, que vai ser celebrada. Quando eu nego esta caminhada, eu centralizo a celebração eucarística. Então eu quero ficar dentro da igreja, para mim ir à missa é o suficiente. Eu vou cumprir rituais. Né? Cumprir o ritual, tá bom. Então, todo domingo eu vou à missa. Mas e depois? E a minha vida de cristão? Como que está? No meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de lazer, quando eu estou dirigindo? Qual é o meu comportamento quando eu estou dirigindo? Corresponde a uma vida cristã? Qual é o meu testemunho de cristão, de uma pessoa que acredita? Então, o Papa vem a mexer justamente com isto, que é muito fácil a gente centralizar-se nas celebrações dentro da igreja, em ações. Aqui eu não quero desmerecer a ação, mas dizer que ela não é o todo. Então eu vou à missa todo domingo, eu rezo, eu faço jejum, eu faço isso. Eu, vê que está centralizado no eu. A igreja em saída é o próximo. Olhar-se para o próximo. Como que eu estou agindo com esse próximo? Entendi. Tem uma notícia que não é tão boa. Oh. O tempo, padre. Eu Verdade. acho que nós vamos ter que marcar, verdade, e dizer assim o quanto foi gratificante para mim ter o senhor aqui, ouvindo, com verdades, com fundamento. Tudo que o senhor disse aqui foi uma verdadeira aula. Então, nós vamos caminhando aí para o final. Ainda tenho mais uma pergunta para o senhor, tá? Mas quero dizer assim do nosso orgulho em tê-lo aqui conosco. Minha querida, eu que agradeço, porque todas as oportunidades que a gente tem para falar da igreja deve ser aproveitada. Porque, como eu disse para você, a igreja ela não nasceu ontem, ela só tem 2025 anos e eu tenho que sentir orgulho de falar dessa igreja. Então, quanto eu puder apresentar essa igreja e dizer quanto é maravilhosa, nossa, não pode perder nenhuma oportunidade. Sim. Então vamos lá para a última pergunta, padre. Se o senhor pudesse resumir em uma mensagem o que é a essência para viver a fé hoje, a essência para viver a fé hoje, qual seria a mensagem? Para quem vai nos assistir, para quem vai ver o senhor falando? Eu diria, aliás, muda o verbo, eu digo. Vamos tirar aqui o imperfeito. Eu digo, dê possibilidade para você. Dê possibilidade de conhecer. Não se feche. Porque tudo que há ao nosso redor nos questiona. Tudo. Não existe um sequer elemento, seja ele concreto ou abstrato, que não requer uma resposta.
não dê respostas simples. Dê possibilidade para conhecer esta maravilha que está ao nosso redor, e esta maravilha vai dizer que ela necessita de um Criador. E conhecer esse Criador que não está para te dar normas, para ver se você é capaz de executar essas normas, mas que te dá orientação para que você possa usufruir e viver o melhor de si mesmo. De si mesmo. Porque Ele é o Criador. Ele sabe qual é o melhor para nós. Então, nada é coincidência, é tudo providência. A presença do Padre aqui hoje é um exemplo disso, que nada é coincidência, tudo é providência. Então, para você que ainda não segue no nosso canal, lá no YouTube, você está convidado a se inscrever em nosso canal, ativar os sininhos e ficar de olho. O nosso muito obrigada, Padre Maurício. Obrigado, doutora, por ter me convidado, para nós termos esse diálogo tão gostoso. A nós. A nós.